Bem, então, nós sabemos, né, que as doenças crônicas não transmissíveis, elas são as doenças mais associadas à morbidade, mortalidade e incapacidade, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, a estatística mais recente da Organização Mundial de Saúde demonstra que mais de 41 milhões de pessoas morrem a cada ano em decorrência dessas doenças, né? O que perfaz quase 75% de mortalidade global. Destas, em torno de 43% relacionadas às doenças cardiovasculares, o que corresponde a quase 18 milhões de mortes por ano em decorrência dessas doenças. Em segundo lugar, você tem o câncer. Em terceiro, as doenças pulmonares. E em outro lugar, o diabetes. Então, esses 4 grupos de doenças, gente, eles estão responsáveis por 80% da mortalidade precoce no mundo. Ou seja, mortalidade em indivíduos abaixo de 70 anos. Então, dados extremamente preocupantes, né, e alarmantes. E aí, se nós pensarmos, né, a etiologia dessas doenças crônicas, das doenças cardiometabólicas e das doenças cardiovasculares, ela é extremamente complexa e multifatorial. Mas a gente tem um conjunto de fatores de riscos genéticos, ocupacionais, comportamentais e ambientais que já estão bem estabelecidos. E desses, os fatores metabólicos, eles são os principais fatores de risco, incluindo hipertensão, diabetes, dislipidemia e obesidade. E a dieta, claro, esses 5 fatores de riscos metabólicos são os mais importantes associados a essas doenças. Tem estudos que demonstram que se a gente conseguisse controlar esses 5 fatores de risco, a gente poderia diminuir, em média, 75% do risco dessas doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa trabalhar junto nisso, né? E aí, não sei se vocês, né, devem conhecer, né, o maior repositório analítico de dados epidemiológicos vem, né, desse banco de dados do Global Burdens of Disease. E esse estudo aqui do Lancet de 2024, eles mostraram que, ao longo de... Foi feito com... eles conseguiram associar os 88 principais fatores de risco em 204 países ao redor do mundo e identificaram como os principais fatores de risco ocupacionais, metabólicos e comportamentais. E o que é que eles têm visto? Que é uma redução de 20% desses fatores de riscos comportamentais, uma redução de 22% dos fatores de risco ambientais e ocupacionais. No entanto, houve um aumento de quase 50% nos fatores de risco metabólicos. Quais são eles, né, que nós já falamos? Hipertensão, diabetes, né, ou hiperglicemia, LDL aumentado, IMC aumentado, disfunção hepática, e aqui eles investigaram também a densidade mineral óssea. No entanto, foi o único que se estabilizou ao longo dessas décadas. Os demais todos tiveram uma excessiva progressão. E se a gente observar aqui, nesse cantinho, deixa eu sair aqui da frente. Opa. Deixa eu sair aqui. Aqui, vocês conseguem ver? Está meio desfocado, né? Mas se a gente conseguir observar aqui, listados os 12 principais fatores de risco associados a essas doenças crônicas, os 6 primeiros deles são exatamente os mesmos para ambos os sexos. E olha os 5 primeiros. Primeiro, hipertensão, que aí a Dani já falou muito, né? Como principal, por exemplo, fator de risco, a hipertensão também é o principal fator do risco para as doenças neurodegenerativas, porque, como vocês viram, se vocês aprenderam direitinho, ela altera o quê? A perfusão sanguínea. E também para as doenças cardiovasculares, tá? Em segundo lugar, eles descrevem como riscos alimentares, né? O que é que eles estão falando aqui de riscos alimentares? Então, eles pontuaram cada alteração na dieta. Então, por exemplo, uma dieta alta em gordura saturada, uma dieta alta em carga glicêmica, por exemplo, uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, uma dieta pobre em frutas, uma dieta pobre em legumes, pobre em vegetais, rica em sódio, baixa em compostos lácteos, e cada fator desse foi pontuando como um risco metabólico e risco cardiovascular. Então, aí ela ficou em segundo lugar, né, o risco nutricional, como é importante, né? Em terceiro, o índice de massa corporal elevado. Em quarto, colesterol elevado. Em quinto, glicemia de jejum elevada. E em sexto, o tabagismo. Então, se nós controlarmos o que a nutrição e a nossa área de saúde pode, sim, intervir nesses 5 principais fatores de risco, a gente está fazendo uma grande coisa para prevenir essas doenças, né, cardiometabólicas. Tanto é que a OMS, né, a agenda global da OMS para 2025 é exatamente essa. A proposta é que se reduza 25% das mortes prematuras
por essas 4 doenças que mais matam, né, que é a doença cardiovascular, câncer, diabetes e doença pulmonar. E controlando quem? Esses 6 principais fatores de risco que eu falei para vocês. Então, a proposta é que se reduza em 20% o uso indiscriminado de álcool, 15% de inatividade física seja reduzida até 2025, até 2030, tá? Esses 2 até 2030. O consumo de sódio reduzido em 30% até 2030, o uso do tabaco em 30% do cigarro, né, o tabagismo, e a redução da hipertensão em torno de 25%, e que o diabetes e a obesidade ao menos pare de subir, que são os fatores, né, cardiometabólicos aí mais preocupantes. Então, essa agenda para 2025, eu creio que está bem difícil, né, de ser cumprida. Para 2030, ela já abriu uma agenda para reduzir 30% aí dessa mortalidade, e a gente, pelo que a gente está vendo, nosso estilo de vida, né, eu acho que está ficando bem complicado. E aí, quando a gente fala em riscos alimentares, né, todos nós aqui, né, médicos, nutricionistas, não sei se tem outras pessoas de outras áreas, a gente já sabe, né, o impacto dos alimentos ultraprocessados sobre o desenvolvimento de risco de inúmeras doenças. Né? Isso já era fato, mas precisava vir um estudo extremamente robusto, né, com um N aí de quase 10 milhões de participantes para demonstrar essas associações. E esse estudo, eu acho que todo mundo já conhece, foi um estudo até que eu acho que foi bem divulgado, né? Aí até inclusive nas mídias, né? Nas mídias leigas também. E esses autores investigaram, foi um estudo, uma revisão em guarda-chuva, né? Ou seja, com uma robustez extremamente importante, porque essa revisão em guarda-chuva ela vai analisar as meta-análises, as revisões sistemáticas. Então, eles analisaram 14, né, revisões sistemáticas e meta-análises e chegaram à conclusão que... Deixa eu ver se vai, só para ver. Bom, não está indo aqui. Mas aqui. Como nível de evidência convincente, classe 1, esses alimentos ultraprocessados estavam associados ao maior risco de diabetes e maior risco de mortalidade por doenças cardiovasculares, como altamente sugestivo, aumento do risco de obesidade, mortalidade por todas as causas e mortalidade por doenças cardiovasculares. E aí, se nós observarmos que apenas o consumo elevado versus o consumo não elevado dessas doenças, desses alimentos, vai aumentar esse risco, mas, gente, se a gente aumentar apenas uma porção adicional por dia, já vai estar aumentando esse risco. Ou se você aumentar o consumo mais elevado versus o menor consumo. Então, todos esses dados concluíram que, consistentemente associado a um maior risco de resultados adversos para a saúde, em 71% dos dados estudados. Eles estudaram 44 fatores de risco de doenças e, em 71%, 32 deles estavam associados ao consumo de alimentos ultraprocessados. E quando nós observamos os riscos cardiometabólicos, com um nível de evidência classe A. Então, aí acho que não resta mais dúvidas, né, que os alimentos ultraprocessados realmente eles estão associados a uma maior carga de doenças. E aí, por quê? Né? Outra coisa que a gente viu muito, eu acho que ano passado, se eu não me engano, nas redes sociais, é que suco de fruta dá esteatose hepática. Fruta e suco de fruta, né, aumenta o risco de gordura no fígado, né? Não consumam fruta. Essa coisa dessa carbofobia, né? Então, muita gente viu. E aí eu trouxe para vocês para a gente entender, né? E aí, de fato, vocês conseguirem justificar isso. Então, quando a gente fala em alimentos ultraprocessados, a gente está falando, basicamente, dentro dos ultraprocessados, os que mais estão associados a essas doenças cardiometabólicas, sem dúvida nenhuma, são as bebidas açucaradas, né? Os refrigerantes, mas não só os refrigerantes, né, gente? A gente pensa que um suco de caixinha, por exemplo, um leite achocolatado, um chá adoçado, eles têm, em média, 25, 30 gramas de carboidrato. Tem inúmeros aditivos químicos, ainda tem, às vezes, maltodestrina associado. Então, é uma carga glicêmica extremamente elevada. Isso, sim, pode sim aumentar o risco de uma esteatohepatite, né, não alcoólica, ou uma doença hepática associada à disfunção metabólica, né, que é o nome mais atual agora usado. Então, o mecanismo é exatamente esse. Essas bebidas açucaradas, elas agem diretamente no cérebro, estimulando o nosso sistema de recompensa, o nosso sistema dopaminérgico. E isso, olha só, ela tem uma relação direta com a obesidade. Então, aumentando o risco diretamente de obesidade. Um outro mecanismo seria essas bebidas açucaradas, e aqui a gente está falando do açúcar, mas principalmente daquele xarope de milho com alto teor de frutose.
né? Esse sim é o maior vilão, mas aqui também é o açúcar. Então, essa caloria líquida, essa caloria que a gente fala, caloria, né, vazia, sem nutrição nenhuma, também associada ao risco de obesidade diretamente. A gente sabe que essas bebidas açucaradas, esse alto consumo de açúcar e de xarope de glicose com alto teor de frutose, vai ter uma carga glicêmica extremamente elevada, vai levar a uma hiperinsulinemia, e isso também vai contribuir com o aparecimento dos riscos cardiometabólicos, hipertensão, resistência à insulina. Essa carga glicêmica elevada e essa hiperglicemia vai gerar o quê? Uma lipotoxicidade, uma glicotoxicidade, aumentando também o risco dessas doenças, tá certo? Esse açúcar e esse xarope de glicose elevado vai levar o quê? Ao aumento da lipogênese de novo. Vai estimular a enzima acetil-CoA carboxilase, acetil-CoA acetase e vai aumentar quem? Triglicerídeo, colesterol, consequentemente, um aumento da gordura visceral, o tecido adiposo visceral, aumento de gordura ectópica, ou seja, essa gordura que é distribuída além, né, do tecido adiposo, esse excesso de ácido graxo livre na circulação, levando a uma lipotoxicidade, vai levar ao aumento desse ácido graxo em outros órgãos e sistemas, por exemplo, desenvolvendo aí o quê? Uma esteatose hepática, né, uma doença do fígado associada à disfunção metabólica, ou essa gordura indo para outros locais, até como o músculo, facilitando o quê? Uma resistência à insulina nesses tecidos periféricos. Então, isso vai levar a hiperinsulinemia, resistência à insulina, um processo inflamatório crônico de baixo grau, dislipidemia e aumento do risco de doenças cardiometabólicas, obesidade, inclusive associada a câncer e síndrome metabólica. E aí, quando nós pensamos em síndrome metabólica, a gente está falando o tempo todo, né, desses 4 principais fatores de risco metabólico, que é a hiperglicemia, ou seja, um paciente que chega, que é extremamente comum, com a glicemia de jejum superior a 100, quem não recebe isso diariamente? Um paciente que chega com uma circunferência abdominal maior que 88 nas mulheres e maior que 102 nos homens, extremamente comum, né? Associado a isso, às vezes, uma pressão ali variando entre 130 e 85. 130 por 85, a sistólica e a diastólica. E a gente tem ainda, por exemplo, uma dislipidemia heterogênica, ou seja, um triglicerídeo acima de 150, mas é só está um pouquinho elevado, né? E um HDL de 40, abaixo de 40 para homens e abaixo de 50 para mulheres. Se a gente tiver, né, 3 desses fatores de risco, a gente sabe que já tem uma condição descrita como síndrome metabólica. E isso chega diariamente, né? E o paciente, não sei, que eu nunca soube que eu tinha isso, né? Nem foi diagnosticado, ninguém me falou. E a gente sabe que a síndrome metabólica está associada a um risco 1,5 maior de mortalidade por todas as causas. Ela está associada a uma disfunção endotelial, né, que a Dani já falou bastante. Ela está associada, além dessa adiposidade visceral, ao aparecimento precoce do diabetes. E está associada ainda à aterosclerose e a doenças cardiovasculares. Então, não é só um hipertriglicerídeozinho aumentado, né? Não é só uma gordurinha abdominal, não é só um LDLzinho elevado. Não. Esse paciente é portador de uma síndrome que traz consequências metabólicas extremamente devastadoras e que pode levar a complicações crônicas, como as doenças cardiovasculares e cardiometabólicas. E se a gente pensar, né, tanto se fala, a gente tinha que falar, né? Eu tinha que falar em inflamação, né? Não podia sair daqui sem falar em inflamação, e vocês vão ter que saber direitinho o que é quando o paciente está inflamado. E aí, se a gente pensar que esses processos fisiopatológicos, né, que estão associados em todas essas condições, alterações metabólicas decorrentes da síndrome metabólica, mais de todas as doenças cardiometabólicas, o elo entre eles é a inflamação crônica de baixo grau, né, que tanto já foi falado aqui pela Dani. Né, é o processo inflamatório crônico subclínico. Então, vamos tentar conversar um pouquinho sobre ele. Né? Às vezes assusta um pouquinho, né, essas coisas. Mas a obesidade, gente, é a doença metabólica mais prevalente no mundo, né? Todos nós sabemos disso. Mais de 2 bilhões de pessoas aí com excesso de peso e obesidade, e as perspectivas para 2030 são muito piores, 4 bilhões. Só que, quando a gente sabe também que o tecido adiposo, ele não é mais um tecido, como a gente imaginava, inerte, né? Ele é um tecido metabolicamente ativo.
e sintetiza e secreta inúmeras substâncias que são chamadas também de adipocinas e citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Tá? Então, dentre elas, interleucina 6 e TNF-alfa, né, que são aqueles bem considerados pró-inflamatórios, pró-aterogênicos, lipolíticos, eles pioram a sensibilidade à insulina. O fator inibidor do plasminogênio, como o próprio nome já diz, né, inibe o plasminogênio e inibe a fibrinólise. A resistina, como o próprio nome já diz também, promove a resistência à insulina. Nós temos a famosa leptina. Então, a gente sabe que, às vezes, o paciente, né, quando a gente diz os efeitos, né, metabólicos da leptina, a gente sabe que ela é uma adipocina fundamental para o controle da ingestão alimentar e controle metabólico. Então, ela é maravilhosa, né? Só que, às vezes, ele chega no consultório com resultado de leptina com, sei lá, com leptina de 30, né? E aí ele pensa, nossa, que maravilha, né? Se ela faz... A doutora falou que a leptina ela é excelente, né? Porque ela vai controlar a minha ingestão alimentar. Ela inibe, né, o NPY, né, o neuropeptídeo Y, não sei se vocês sabem, né? Mas ele é o fator, um dos neuropeptídeos mais orexígenos que tem. E a gente tem uma substância que inibe, né, esse fator. Então, inibe a ingestão alimentar. Ela controla todo o metabolismo corporal, aumenta o gasto energético. Ela tem uma função neuroendócrina, né? Ela tem inúmeros benefícios. Só que esse paciente inflamado, com sobrepeso e com gordura visceral, ela faz uma resistência à insulina, à leptina. Então, essa leptina alta, ela está uma leptina inativa. Vamos dizer assim, ela não vai estar desenvolvendo essas funções. Então, esse paciente realmente vai ter toda a complicação. Por quê? Porque provavelmente esse adipócito está inflamado. E aí, então isso aqui, imagine que isso aqui seria um adipócito de um paciente, né, não inflamado e magro, né, eutrófico. Na obesidade, acontece uma disfunção desse tecido adiposo, né? Acontece uma chamada adiposopatia, que seria alterações fisiopatológicas desse tecido adiposo. Então, essa adiposopatia vai levar a uma disfunção desse adipócito. Então, esse adipócito ele é hipertrofiado, existe uma hiperplasia, existe uma hipóxia desse tecido adiposo. E aí vai levar toda uma desregulação na síntese dessas adipocinas que eu citei para vocês. Então, há uma diminuição da adiponectina, né, que eu falo que se eu fosse uma adipocina, eu queria ser adiponectina, né? Porque ela é anti-aterogênica, ela é anti-inflamatória, ela é antidiabetogênica, ela tem, né, inúmeros benefícios. Vai ter, como eu falei, a resistência à leptina. Então, tanto há uma redução das receptores de leptina, quanto existe um processo de resistência à leptina. Há um aumento da resistina, né, que é uma adipocina que vai promover aí essa resistência à insulina. Um aumento de tanto adipocinas como a redução do aumentin, que também está envolvido com a melhora da sensibilidade à insulina, então ele está reduzido também. O visfatin, que também é um insulinomimético. Então, existe toda uma desregulação dessas adipocinas. Associado a isso, eu vou ter um aumento das moléculas de adesão, seja ela a intercelular ou a vascular, tanto a VCAM quanto a ICAM. Eu tenho um aumento da famosa proteína C reativa, né, ultrassensível, é um marcador fácil da gente dosar, né, e a gente tem visto muito isso, né, pacientes com um PCR aí elevado. Associado a isso, eu tenho uma maior liberação de ácido graxo livre na circulação, né, porque eu vou ter um maior estímulo aí dessa lipase lipoproteica, então vou aumentar também toda aquela questão dessa lipotoxicidade e da liberação desse ácido graxo livre, aumentando aí essa minha gordura ectópica. Essa gordura pode ir para fígado, essa gordura pode ir para outros tecidos e vai piorar a minha resistência à insulina. Esse adipócito hipertrofiado, com hiperplasia e com hipóxia, ainda vai fazer um maior recrutamento dos macrófagos. Então, eu vou ter uma infiltração maior de macrófago também nesse tecido adiposo. Isso tudo também ainda vai favorecer o aparecimento e a secreção de mais citocina pró-inflamatória. TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1, né, e vários fatores de adesão. Todos esses fatores em conjunto vão ter várias repercussões sistêmicas. No cérebro, vai aumentar a ingestão alimentar, né? Eu não falei que a leptina ela é a adipocina mais importante que regula esse controle da ingestão alimentar, que controla a regulação do neuropeptídeo Y. Se há uma resistência à leptina, consequentemente, vai ter um aumento na ingestão alimentar. No fígado, eu vou ter um aumento da gliconeogênese
e um acúmulo de gordura no fígado, favorecendo aí a doença hepática, né, metabólica do fígado. No músculo, eu vou ter uma menor captação de glicose, uma menor sensibilidade à insulina. No pâncreas, eu vou ter um comprometimento na modulação das minhas células beta. E no vasos, com certeza, uma disfunção endotelial, estresse oxidativo, um processo inflamatório crônico subclínico e uma piora na agregação plaquetária. Isso tudo vai aumentar o risco de resistência à insulina, diabetes, dislipidemia, hipertensão, disfunção endotelial, aterosclerose, doença cardiovascular, síndrome metabólica e outras doenças. Tá? Então, todo o processo inflamatório está associado em todas essas doenças. Então, nunca mais a gente vai entender agora o que é quando a gente fala que o paciente está inflamado, né, que a gente ouve tanto falar, que todo mundo fala que está inflamado hoje. Mas que não é difícil, né, de acontecer com todos esses hábitos alimentares que a gente está tendo hoje. E se a gente sabe que a obesidade é a doença mais prevalente no mundo, né, os estudos mostram, né, que o diabetes é a complicação metabólica pior aí da obesidade, certo? E existe uma ligação aí direta, uma relação direta entre obesidade e diabetes, que já foi descrita desde a década de 70, tanto é que dá-se o nome de diabesity, né, ou diabesidade. Então, foi descrita pela primeira vez essa associação na década de 70, e os estudos mostram que 80% dos pacientes diabéticos, eles têm algum grau de excesso de peso ou obesidade. Então, a gente sabe que a obesidade e o diabetes, eles partilham basicamente dos mesmos fatores etiológicos, tá? Que são a resistência à insulina, né? Uma adiposopatia, ou seja, um tecido adiposo aí disfuncional, uma inflamação crônica, tanto local quanto sistêmica, de baixo grau, né? E aí também aqui com baixa secreção de adiponectina, aumento de secreção das interleucinas pró-inflamatórias. Associado a isso, esse paciente ainda tem, né, um alto consumo de gorduras saturadas, gordura trans e alimentos com alta carga glicêmica, também piorando aí aquele quadro de glicotoxicidade e lipotoxicidade. Então, isso tudo vai combinar com o quê? Obesidade, resistência à insulina e diabetes. E aí entra aqui um novo fator de risco aqui que a gente não podia deixar de falar, mas que eu não vou me deter muito, porque a próxima aula vai ser do Márcio, ele vai abordar tudo sobre isso, e aí eu não vou me deter muito, né? Mas só um pouquinho, a gente não pode deixar de falar sobre o intestino. Então, recentemente, né, a associação entre intestino, um comprometimento, na realidade, dessa homeostasia, né, da microbiota intestinal e do microbioma, levando a inúmeras doenças. Então, a gente sabe que a desbiose, né, ou seja, o desequilíbrio da microbiota intestinal, seja no número de bactérias patogênicas, seja na diversidade dessas bactérias, tem sido associada a inúmeras doenças. E aí, a Dani também falou, né, do eixo intestino-cérebro, e aí eu não sei se vocês já ouviram falar do eixo intestino-coração. Hoje em dia tem o eixo intestino-pele, eixo intestino-fígado, e aí eu só vou falar esse slide aqui do intestino, eu vou deixar Márcio falar sobre o intestino. Então, o eixo intestino-coração, os estudos têm mostrado, né, que o intestino também tem um impacto direto na função e na estrutura cardiovascular. E aí você tem, na desbiose, né, que você tem o desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Você tem, os estudos têm mostrado que pacientes obesos, diabéticos e com síndrome metabólica apresentam uma relação de bactérias patogênicas gram-negativas e gram-positivas alterada. Então, existe mais firmicutes, menos bacteroidetes. Esse pH luminal, ele é aumentado. Existe uma função de barreira prejudicada. Existe uma redução das tight junctions, que é aquelas junções apertadinhas que a Dani mostrou, que também tem no cérebro, também tem no intestino, né, que no intestino são zonulina, claudina e ocludina. Quem quiser colocar o nome, né, dos trigêmeos, é uma sugestão. Né? Então, quando você rompe aí essas tight junctions, você tem uma condição também conhecida como permeabilidade intestinal aumentada. Então, vai levar a uma translocação bacteriana e um leaky gut, que é o famoso intestino permeável, né? O intestino gotejante. Então, essa síndrome do leaky gut, ela vai estimular, vai deixar passar metabólitos, aí, substâncias pró-inflamatórias e metabólitos microbianos que não deveriam.
E aí um dos mais conhecidos, né, aqui, de todos nós, eu acho, é o lipopolissacarídeo, né, que é aqueles fragmentos de bactérias gram-negativas. São fragmentos, são endotoxinas que estão na parede dessas bactérias gram-negativas, e eles fazem o quê? Eles sinalizam para um grupo de receptores do tipo Toll, né, principalmente o Toll-like receptor 4, que esse receptor vai ativar um fator de transcrição gênica chamado NF-κB, que vocês devem já conhecer e ter ouvido falar bastante, que é o fator nuclear κB, que é um centralizador aí importantíssimo de processos inflamatórios e imunológicos. E é aumentando ainda a síntese de citocinas pró-inflamatórias e aumentando, piorando esse quadro inflamatório. Então, só que, além do LPS, né, além dessa inflamação vinda do LPS, os estudos têm mostrado mais recentemente alguns metabólitos microbianos que estão associados ao aumento do risco cardiovascular. E um deles é o TMAO, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar que TMAO é que ele é mal mesmo, né? Que é o óxido de trimetilamina, tá? Que é derivado da trimetilamina, que são nutrientes que vêm aí de quem? Da carnitina, da colina e da betaína, que é rico nas carnes, frangos e peixes. Tá? Então, esses metabólitos microbianos aumenta aí a secreção do TMAO, e o TMAO, o aumento dos níveis plasmáticos de TMAO tem sido associado a doença cardiovascular, doença renal crônica, doença renal aguda, hipertensão, infarto agudo do miocárdio, doença aterosclerótica, por vários fatores, né? Então, eles aumentam a agregação plaquetária, aumentam a aterosclerose, aumentam o processo inflamatório e aumentam a pressão sanguínea. Então, nós temos aí agora, né, não só mais o LPS, mas nós temos esses produtos derivados do metabolismo das proteínas, principalmente. Então, além do TMAO, nós temos o ácido fenilacético, que também é outro marcador microbiano de risco cardiovascular, porque ele também aumenta a agregação plaquetária. Por outro lado, se nós pensarmos que uma dieta, né, rica em frutas, verduras e legumes, ricas em pré e probiótico, faria um efeito inverso, né, dessa alimentação, vamos dizer, com característica obesogênica, com característica ocidental, mais rica em carnes e produtos derivados de carnes ou alimentos ultraprocessados. Então, o que os estudos mostram é que essas frutas, verduras e legumes e alimentos ricos em pré e probióticos vai melhorar toda essa homeostase do microbioma, né? Vai levar a uma homeostase intestinal, uma melhora da sensibilidade à insulina e um aumento da liberação dos produtos que são os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente acetato, propionato e butirato. Desses, apesar de ser liberado e produzido em menor quantidade, em torno de 15%, o butirato, ele é vamos pensar que ele é o substrato mais importante para os colonócitos. Então, a gente sabe que esse ambiente, né, esse ambiente intestinal favorável, né, sem ter nenhum quadro de desbiose, vai levar aí um controle glicêmico, um menor risco de doenças cardiovasculares, uma redução do processo inflamatório, uma redução do risco de hipertensão arterial. E aí, quando nós não conseguimos, né, atingir na recomendação o consumo diário de fibras, uma das coisas que mais a gente tem comprometimento é com a ingestão de fibras. É muito difícil a gente fechar, né? Nós somos nutricionistas, calcular a ingestão de fibra do paciente. Então, infelizmente ou felizmente, a gente hoje no mercado tem, sim, suplementos que a gente pode lançar à mão. E aí você tem o Synfor Fibras, que uma dose tem quase aí 6 gramas de fibras, que vocês podem associar, tá certo? Para complementar essa ingestão de fibras, tá? Ele é um mix de 3 fibras. E os probióticos, né? Nós temos o Synfor, né? Agora tem o Synfor Sachê, que são 5 cepas. Eles também lançaram o Synfor, não sei se eu botei, o Synfor Plus, que são também com 4 cepas, 17 bilhões de unidades formadoras de colônia. Então, aí também a gente tem alternativas para melhorar todo esse painel de dieta saudável e complementar a ingestão de probióticos e prebióticos na dieta do paciente. Então, não poderíamos, né, deixar de falar num Summit de Longevidade. Estou vendo agora o meu tempo e vai estourar, porque eu falo demais. No Summit de Longevidade sobre o SASP.
né, e sobre as células senescentes. Então, essa obesidade, essa inflamação, esse diabetes, essa hiperglicemia, ela não está associada só a esses fatores que eu citei anteriormente. Existe uma relação direta entre obesidade, inflamação subclínica e células senescentes. Que são, o que é célula senescente? É quando a célula para de fazer a divisão celular normal. É uma parada de divisão irreversível. E aí o problema é que essas células elas não só param de se dividir. Elas, além de parar de se dividir, elas não ficam quietinhas, né? Elas produzem um fenótipo secretor associado ao envelhecimento, que é o famoso SASP. Tá? E esse fenótipo secretor ele está associado à produção de várias citocinas pró-inflamatórias e vai piorar todo esse processo, essa relação, levando a um inflamage, né? Ou seja, a obesidade associada ao envelhecimento e à inflamação. E esse SASP, a gente fala que esse SASP ele é uma célula fuxiqueira, né? Infelizmente, ele não fica ali. Ele tem função autócrina, a função dele próprio, e tem a função parácrina, que é de passar para as células vizinhas, ou células zumbi, que a gente chama. Então, mas, novamente, se a gente tiver um estilo de vida saudável, um controle do peso e uma atividade física controlada, a gente vai eliminar esses fenótipos, né? Esse fator secretor associado ao envelhecimento, com o consumo de vitaminas e probióticos, diminuindo o risco e o aparecimento de todas essas doenças. Então, aqui, a gente pode aí lançar mão também dos probióticos, das vitaminas, quando a gente não consegue atingir as recomendações. A gente tem o Imunomulti, que é um blend aí de várias vitaminas e minerais que a gente pode associar também para complementar esse padrão dietético. Tá? Temos a vitamina D, C e zinco, né, com 800 miligramas de vitamina C, 15 miligramas de zinco, para a gente complementar a ingestão alimentar quando o paciente tem carência nutricional, tem deficiência dos níveis séricos também, e a gente não consegue atingir as recomendações com a dieta. E aí, essa célula senescente, a gente também não podia deixar de falar da disfunção mitocondrial. Essa célula senescente, ela tem esses fatores impulsionadores que eu falei. Eu falei da gordura, né, da obesidade abdominal, falei da dislipidemia, falei da hiperglicemia, falei da inflamação, mas a disfunção mitocondrial é um dos maiores impulsionadores para essa célula senescente, para levar à senescência dessas células. Então, ela é o impulsionador e ela também é impulsionada, ou seja, a célula senescente, ela além de ter o efeito da disfunção mitocondrial, ela também pode piorar essa disfunção mitocondrial, levando o risco de aterosclerose, hiperinsulinemia, resistência à insulina e sarcopenia. E aí, não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito de senoterapia, né? Existem hoje estratégias anti-SASP, senolíticos e senomorfos que podem melhorar todo esse processo, aí, eliminando esse fenótipo secretor ou bloqueando a ação dessas células senescentes. E um deles é o resveratrol. Né? O resveratrol, a gente vai falar um pouquinho mais dele, mas ele tem esse efeito aí também anti-SASP, anti-envelhecimento, além de outros inúmeros efeitos. Tá? Junto disso, a cúrcuma também é considerado como um senolítico e senomorfo, entrando na senoterapia. E, para tratar essa disfunção mitocondrial, a gente tem inúmeras, né, estratégias, mas o uso do magnésio, o uso da coenzima Q10, o uso da carnitina. Então, estimular o consumo de coenzimas mitocondriais, como coenzima Q10, carnitina, magnésio, vitaminas do complexo B, ômega 3, para tratar a disfunção mitocondrial, né, seria essencial. E aqui, para falar do efeito direto da coenzima Q10 sobre as doenças cardiovasculares, essa meta-análise incluiu estudos publicados, todos eles ensaios clínicos randomizados e controlados, nos últimos 5 anos, e desses, 12 estudos atenderam aos critérios, com em torno de 650 pacientes. Tá? E o que é que os estudos concluíram? Que os índices relacionados às doenças cardiovasculares, como colesterol total e LDL, foram reduzidos com o consumo de coenzima Q10. Então, os resultados gerais demonstram que a suplementação com coenzima Q10 mostra um potencial aprimorado para reduzir o risco de doenças em pacientes diabéticos, reduzindo os efeitos colaterais associados a essas doenças, melhorando o estresse oxidativo e melhorando a disfunção endotelial. Então, o resveratrol ele não tem só um efeito anti-envelhecimento, né?
ele tem inúmeros benefícios. Então, anti-aterosclerótico, antioxidante, melhorando a disfunção endotelial, anti-angiogênico, antitrombogênico, anti-envelhecimento e antidiabético. E aí nós temos, né, o Resveratrol Plus, né, com 165 miligramas, né, em 2 cápsulas, que a gente pode complementar. Claro que a gente sabe que o resveratrol é encontrado nas uvas, no vinho, no amendoim, na pasta de amendoim, né, e com certeza a gente pode estimular. O problema é estimular o consumo de vinho, né, que é bastante preocupante. E a gente sabe do benefício da cúrcuma. Então, além do efeito anti-SASP, senolítico e senomorfo, a gente sabe que ela age em mais de 200 alvos metabólicos. Então, ela tem benefícios extremamente já estudados e investigados, melhorando o estresse oxidativo, melhorando o processo inflamatório, melhorando a agregação plaquetária e risco de câncer. Esses são os principais fatores bastante documentados, aí, muito bem documentados e estudados. Nós temos aí a cúrcuma, também a cúrcuma plus, né, para a gente tentar introduzir em torno de 130 miligramas por cápsula. A depender dos estudos, mostram uma faixa de 100 até 400 miligramas por dia, que você pode depender do paciente, a prescrição é totalmente individualizada. O magnésio, a gente sabe que ele age aí com o fator de mais de 300 enzimas, então ele é essencial em processos vitais, muscular, neuronal, né? Mas na saúde cardiovascular ele tem um impacto extremamente importante. Os estudos têm mostrado que hipomagnesemia, ou seja, um magnésio aí em torno de 1,7, 1,8 miligramas por litro, estão associados a inúmeras doenças. Hipertensão, pré-diabetes, aumento do risco de infarto, aumento do risco de doença arterial coronariana, certo? E por todos esses benefícios, tá? Levando a hipertensão arterial, né, pelo processo inflamatório, pelo aumento do colesterol, aumentando a fibrilação atrial e aumentando o risco de arritmia, aumentando a aterosclerose pela inflamação crônica de baixo grau, né? E aumentando o estado prototrombótico, aumentando o risco de trombose. Então, aí mostrando a importância e a essencialidade do magnésio, né, na dieta desses pacientes. Tá? E, às vezes, quando a gente não consegue atingir as recomendações, muitas vezes, ou em casos de hipomagnesemia, você pode fazer uso da suplementação. A homocisteína, a Dani falou bastante aí com vocês, né? É um marcador que, atualmente, a gente tem tido o hábito de prescrever, de solicitar, mas por muito tempo não foi, né? Foi negligenciado. A gente sabe que tem vários fatores podem aumentar os níveis de homocisteína, né? Principalmente os fatores genéticos, né? Como os polimorfismos da metileno tetraído folato redutase. Você tem outros polimorfismos de outras enzimas, mas principalmente os fatores nutricionais, como redução do consumo de vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9, B12, né? Uma alimentação pró-inflamatória, a idade, o aumento da idade, o sexo masculino, a menopausa, uma dieta mais inflamatória heterogênica e a inatividade física e o uso de alguns medicamentos também podem levar a hiperhomocisteinemia. E ela é um marcador extremamente importante de risco vascular, porque ela atua tanto na célula endotelial como no sangue, aumentando a disfunção endotelial, o estresse oxidativo, o prejuízo na função do óxido nítrico, aumentando moléculas de adesão. Tudo isso vai aumentar a proliferação e o risco de aterotrombose e doenças arteriais coronarianas. E aí, muitas vezes, vai precisar usar realmente uma suplementação de vitaminas do complexo B para ajudar a controlar esse nível de homocisteína. B6, B9, B12, colina e betaína são os principais nutrientes que vão controlar aí os níveis séricos de homocisteína e muitas vezes vai precisar lançar a mão. Um outro nutriente que pode ajudar também, tanto na função endotelial, que a Dani falou muito, na produção de óxido nítrico e na perfusão sanguínea, é a arginina. Então, a gente poderia associar nesses pacientes, além das vitaminas do complexo B, do magnésio, do ômega 3, para melhorar o perfil inflamatório, usar também a arginina para melhorar essa perfusão sanguínea e a disfunção endotelial. Já a gente... Com relação aos padrões dietéticos, né, eu acho que vocês conhecem já o estudo PURE, e nesse estudo, foi um estudo com mais de 150 mil pessoas, em 21 países, 5 continentes, e um outro braço mais recente do PURE, né, publicado ano passado, eles quiseram desenvolver um score dietético saudável. E o que é que eles observaram? Que, numa pontuação de 0 a 6,
quem atingia acima de 5 desse score tinha um risco muito mais baixo de mortalidade por todas as causas e mortalidade por doenças cardiovasculares. Esse score era composto por 6 alimentos. Consumo de frutas, em torno de 3 porções por dia. Vegetais, 2 a 3 porções. Legumes, 3 a 4 porções por semana. 7 porções de nuts, né, de oleaginosas por semana. 2 a 3 porções de peixes semanais. E 14 porções de produtos lácteos, de preferência que não sejam, que sejam integrais, né, que não sejam desnatados. Tá? Isso aumentou aí o risco de morte por todas as causas e de doenças cardiovasculares. E, além disso, né, os 3 padrões dietéticos, né, eu acho que mais estudados com relação ao controle, né, das doenças crônicas, principalmente das doenças cardiometabólicas, são esses que estão aqui. Né? Dieta mediterrânea, que todos nós conhecemos bastante, dieta DASH, e mais recentemente a dieta plant-based também foi inserida dentro desse contexto. Né? Elas têm basicamente os mesmos princípios, né? O aumento de consumo de frutas, vegetais e legumes, baixo consumo de carnes, sem alimentos ultraprocessados, aumento do consumo de azeite e gorduras boas, como as nuts. Tá? A diferença é que na dieta DASH, eles estimulam o consumo de lácteos desnatados e restringem o consumo de sódio para 2,3 gramas ao dia. E na dieta plant-based, como o próprio nome já diz, restringe o consumo de alimentos de origem animal. Mas desses, com certeza, um dos padrões dietéticos mais estabelecidos é da dieta mediterrânea. Né? É uma dieta que é rica, né, em ácido graxo monoinsaturado, óleo de peixe, gorduras monoinsaturadas, fibras, carotenoides, resveratrol, alimentos probióticos, isso tudo aumentando aí um perfil totalmente saudável e menos heterogênico, em detrimento a uma dieta, por exemplo, com característica ocidental, alto consumo de gordura, de carboidratos refinados, gordura trans, baixo consumo de fibras, baixo consumo de produtos lácteos, alta ingestão de sódio, alta ingestão de consumo de produtos ultraprocessados, levando aí à obesidade e às comorbidades associadas. Né? Então, esse padrão mediterrâneo é exatamente isso aqui. Esse é o conjunto, né, de nutrientes que trazem todos esses benefícios. Então, o ômega 3, gordura monoinsaturada, as fibras, os polifenóis, o licopeno e outros carotenoides, diminuindo a oxidação, diminuindo a inflamação, diminuindo a pressão arterial, diminuindo a glicemia de jejum, o LDL, o peso corporal, a trombose e aumentando os ácidos graxos de cadeia curta, que a gente já falou neles anteriormente. E aí você pode usar os suplementos quando você não consegue atingir, particularmente o ômega 3, que é muito difícil de você conseguir apenas com a dieta. Né? E aí, falando dos benefícios do ômega 3, a Dani já falou bastante nele, né? Então a gente sabe que o ômega 3 melhora muito a fluidez dessa membrana plasmática, mas ele tem inúmeros benefícios, né? Antitrombótico, antiagreglante plaquetário, melhorando a disfunção mitocondrial, função imunomoduladora, anti-inflamatória, controle dos níveis lipídicos, melhora da resistência à insulina e ainda atua na microbiota intestinal, porque a gente sabe que ele estimula aí a fosfatase alcalina. Né? Isso tudo vai diminuir aí o risco aterosclerótico, o risco de infarto do miocárdio e de outras doenças cardiovasculares. E aí a Vitafol hoje tem uma linha, uma gama, né, de opções de ômega 3. A gente tem hoje, a Dani já mostrou alguns, né, mas a gente tem aí inúmeras opções, ômega 3 com carotenoides, com fosfatidilcolina, com fosfatidilcerina, né, e com outras substâncias. Tá? Uma outra nutriente bastante importante dentro da dieta do Mediterrâneo e que traz, né, todos os benefícios da mesma é devido ao consumo de azeite de oliva. Então, a gente sabe todos os benefícios, né, do azeite de oliva na agregação plaquetária, também na disfunção endotelial, no metabolismo lipídico, na sensibilidade à insulina, no estresse oxidativo e na inflamação. Então, com certeza, os alimentos antioxidantes eles trazem, sim, um grande benefício, né, para as doenças cardiovasculares. Esse estudo corroborou com esses dados, né, e mostrou que, quando eles avaliaram um índice de antioxidante dietético composto, que é uma pontuação resumida em 6 antioxidantes dietéticos. Então, a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E, o manganês, o selênio e o zinco. E depois de mesmo os 3 ajustes aí nos modelos, está vendo?
depois que é ajustado para todos os fatores de confusão, tabagismo, dislipidemia, etilismo, hiperglicemia, obesidade, mesmo após os ajustes dos fatores confundidores, os autores concluíram que o índice antioxidante dietético composto é uma ferramenta nutricional válida e confiável para avaliar as características antioxidantes globais da dieta. E uma maior ingestão de antioxidantes na dieta estaria associada a um menor risco de doenças cardiovasculares em adultos norte-americanos. E foi um estudo bastante robusto, com 11 mil indivíduos, 11 mil americanos. E aí, para finalizar, né, eu gosto muito desses 2 últimos slides, porque ele faz um resumão, né, dos principais nutrientes e compostos bioativos que poderiam estar melhorando todos os nossos fatores de risco cardiovasculares e cardiometabólicos citados aqui. Então, hiperglicemia, resistência à insulina, dislipidemia, obesidade e hipertensão. Que seriam eles? Ácido oleico, né? Ou o ácido graxo monoinsaturado, proveniente principalmente do azeite, mas também do abacate e de outros alimentos. O ômega 3, vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, selênio e zinco, licopeno, o azeite de oliva e os polifenóis do azeite de oliva, na realidade, o resveratrol, os compostos orgânicos sulfurados e as catequinas. E aí, quando a gente não consegue atingir isso através da alimentação, a gente pode sim lançar mão de vários, né, suplementos. A linha de ômegas, né, como eu falei, está bastante variada, várias opções. Esse lançamento aqui, ômega vitaminas, eu achei bastante interessante, porque ele já vem com vitaminas lipossolúveis, vem com glutationa, um potentíssimo antioxidante, 5 miligramas. Então, seria uma excelente opção também. Tá? E aí a gente pode complementar com o aporte de vitaminas e minerais, vitamina D, né, uma vitamina C especialmente difícil de você conseguir só com a dieta, então, geralmente, necessita de suplementação se os pacientes tiverem níveis séricos de vitamina D abaixo aí de 60, por exemplo. Tá? Além das vitaminas e minerais, aqui a gente pode ver inúmeros compostos bioativos que a gente pode ainda inserir, né, dentro das estratégias nutricionais com esses pacientes, gente. A gente pode usar um chá verde, a gente pode usar um café verde, a gente pode usar as oleaginosas, a cúrcuma, o resveratrol e os outros polifenóis vindo da uva, a canela, o cacau, as berries, a bergamota, o alho, a cebola, o aloe vera, a soja, o azeite de oliva, o gengibre e o extrato do arroz vermelho. Né? São inúmeras estratégias que a gente pode usar, né, dentro do planejamento nutricional e dietético desse paciente. Tá? E, novamente, quando a gente não consegue, às vezes, lançar a mão só da dieta, a gente pode usar estratégias de suplementação. Você tem o Vitatic, tem gengibre, canela, tem, né, tem chá verde, tem cúrcuma, você tem o resveratrol plus, você tem o cacau a 60%, o Choco Family, tem um cacau a 60% que você pode complementar. Você tem a cúrcuma. Então, você tem inúmeras aí opções de tratamento, tá certo? Com esses pacientes. E aí, o que a gente sonha, né, dentro de um summit de longevidade, o que a gente sonha é o que a gente encontra lá na famosa Blue Zone. Vocês devem saber, né, e conhecer as famosas zonas azuis. São 5 zonas azuis, né, identificadas no mundo. E um pesquisador, né, o Dan Buettner, estudou essas populações aí por acho que mais de 20 anos e identificou aí 9 segredinhos, né, que estão associados a esses pacientes, a ser a população onde tem o maior número de centenários. E não é só envelhecer, ter mais de 60 anos. São populações que são extremamente felizes, têm uma autonomia e têm uma qualidade de vida e uma saúde invejáveis. E é isso que todo mundo quer, né, para a longevidade. Ninguém quer adicionar anos à vida, a gente quer adicionar saúde aos nossos anos. Né? Então, vamos buscar ser fisicamente ativos, possuir um propósito de vida, controle do estresse, a regra dos 80%, ou seja, você levantar a mesa quando está 80% satisfeito, quem é que faz isso? Né? A gente sai quando não aguenta mais, né? Quando tem que abrir o botão da calça. A alimentação, né, já conversamos bastante. O consumo de vinho com moderação, eles consomem em torno de 1 a 2 taças por dia, né, mas é um vinho da região da Sardenha, então aí já fica mais complicada essa orientação. Ter religiosidade e fé, com certeza. A família, né, ter uma família, né, presente, estruturada, ter um convívio social e uma rede de apoio extremamente importante. E o mais importante ainda é ter um propósito de vida. Né? Eu acho que isso, né, eles falam que, os Okinawans falam que o Ikigai, né, e os Nicoias falam isso, chamam isso de plano de vida. Ou seja,
por que você acorda todo dia? O que te faz acordar e levantar todos os dias? Então, eu acho que o segredo da longevidade, né, e o segredo das Blue Zones é que todas essas pessoas que foram estudadas, elas tinham um propósito de vida. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Por que a gente se levanta, por que a gente acorda todo dia? E vamos buscar esse propósito, né? Com longevidade, tá bom, gente?